O avião da Força Aérea Uruguaia que transportava uma equipe de rugby caiu nos Andes. Em geral, apenas isso seria a notícia ser dada, né? Afinal, um avião caiu nos Andes. É meio óbvio que ninguém ia conseguir sobreviver a isso. Mas é aí que a gente se engana. Tinha muito mais para ser contado a partir dessa história. A partir do dia 13 de outubro, se inicia a história dos sobreviventes da queda do avião uruguaio nos Andes. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. Recentemente, a Netflix lançou o filme A Sociedade da Neve, que conta com o diretor Juan Antônio Bayona e vai falar aí da história desse time de rugby uruguaio que sofreu acidente ali nos Andes em 1972. Alguns anos atrás, eu já tinha lido o livro Milagre dos Andes, do Nando Parrado. Eu vou deixar a capa do livro aqui para vocês. Eu peguei ele numa biblioteca, então não tem o livro físico, mas a capa tá aí para quem quiser ler. Eu recomendo muito, porque o Nando Parrado é um dos sobreviventes ali dos Andes. Desde que eu abri o canal, eu pensava em fazer um vídeo sobre isso, porque tinha lido o livro e achava interessante, mas fui fazendo outros e outros vídeos, acabei deixando esse para trás. Só que agora, recentemente, eu assisti esse vídeo na Netflix e aí me voltou essa vontade de contar para vocês essa história, até porque tem outros detalhes que não entraram ali no filme que eu acho super interessantes, então eu vou contar tudo para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes de mais nada, tu já sabe, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com alguém que tu acha que pode curtir. Segue o canal também nas outras redes sociais porque vive saindo vídeo e notícias por lá, especialmente atualizações. Inclusive a respeito do caso Daniel Alves, que está sendo julgado lá na Espanha, tem vídeo sobre esse caso aqui no canal e as atualizações do julgamento eu fiz lá nos stories do Instagram do canal Sem Rumo. Então dá uma seguida por lá, porque aí tu fica atualizado de vários outros casos que já saíram por aqui. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. A equipe de rugby uruguaia Old Christians Boy estava se destacando ali no rugby. Apesar de esse não ser um esporte que é uma paixão nacional no Uruguai, essa equipe era formada por amigos, por conhecidos, e eles estavam indo super bem no campeonato, realmente estavam ganhando várias partidas e estavam motivando a galera a jogar cada vez mais e as pessoas, né, que conheciam a assistir esses jogos. É nesse contexto que essa equipe uruguaia fecha um amistoso com uma outra equipe do Chile, então eles iam fazer esse amistoso no Chile. Foi fretado então um avião da própria Força Aérea Uruguaia para levar o time do Uruguai até o Chile, e como eu falei, o clima era de amistoso, não valia nada esse jogo, mas eles estavam indo bem, tinham ido bem ali nas fases do campeonato, então o clima era de alegria, de festa, e foi liberado que os jogadores ali e comissão técnica convidassem pessoas que não faziam parte do time. Então, amigos, familiares, né? Mãe, pai, tio, irmão, amigo, aquela festa mesmo para fazer essa viagem. Então, iam todos no mesmo avião do Uruguai até o Chile. Eles saem de Montevidéu no dia 12 de outubro, no voo 571, com um total de 45 pessoas ali no avião. A ideia era sair de Montevidéu direto para o Chile, só que eles teriam, né, obviamente, que atravessar a Cordilheira dos Andes e o tempo naquele dia 12 de outubro não estava muito bom ali nos Andes. Então o piloto dá a ideia de que ao invés de eles saírem direto para o Chile, eles façam uma parada na Argentina, em Mendonça, e daí no dia seguinte eles de fato vão para o Chile. Todo mundo concordou, porque estava tudo certo, ninguém ia se atrasar. E, enfim, como eu falei, o clima era mais festivo mesmo, então não teve problema nenhum. Eles pousaram no mesmo dia 12 ali na Argentina, fizeram compras em Mendonça, passearam com os familiares, amigos, enfim, tudo certo. E aí, no dia seguinte, acordaram com a expectativa de novamente, né, continuarem a viagem, então chegarem no Chile. No dia seguinte, o piloto repetiu a dose, falando que o tempo lá nos Andes continuava muito ruim, que era perigoso fazer essa passagem ali naquele dia.
Mas, nesse momento, o Nando conta que rolou sim uma pressão muito grande dos passageiros ali em cima do piloto para que eles de fato fizessem aquela viagem da Argentina para o Chile naquele mesmo dia, porque eles já tinham passeado, eles não queriam se atrasar, queriam sim chegar naquele mesmo dia, no dia 13. Os passageiros fizeram essa pressão ali no piloto. O piloto, então, depois de algumas horas, decidiu que sim, eles fariam aquele voo naquele mesmo dia. E algum tempo depois, essa decisão se tornaria fatal. Eles saem, então, ali da Argentina no início da tarde, e era mais ou menos umas 3 da tarde quando eles chegam, de fato, para sobrevoar as montanhas dos Andes. Todo mundo dentro do avião estava animado para ver os Andes, porque é muito bonito, é uma paisagem linda realmente de você ver de cima. Então, todo mundo estava ali trocando, todo mundo não, mas muitos passageiros trocando de lugar, inclusive, para poder ficar na janela do avião, para poder olhar, né, aquela paisagem das montanhas cheias de neve. Mas, depois de um pouco tempo ali olhando as montanhas, os passageiros começaram a se questionar se o avião não estava perto demais das montanhas. Eles estavam conseguindo enxergar assim muito perto das montanhas, começaram a achar isso um pouco estranho. E de fato era. O avião estava realmente numa altitude que ele não poderia estar voando e ele estava realmente muito perto das montanhas. Pouco tempo depois, o avião da Força Aérea Uruguaia se choca com uma montanha e é literalmente partido ao meio. Uma parte do avião foi lançada para o lado contrário e a outra foi deslizando numa montanha de neve até finalmente parar. Nessa queda morreram 12 pessoas. As pessoas que estavam na parte da cauda do avião que deslizou pela montanha sobreviveram, mas já na primeira madrugada a temperatura era de -30 graus. Os sobreviventes, então, liderados ali pelo capitão do time, o Marcelo, fizeram uma espécie de barreira ali onde a fuselagem tinha se rompido, com várias malas, várias bagagens, e se aglomeraram todos lá dentro, ficando bem juntinhos para tentar manter o calor para eles conseguirem sobreviver a essa primeira noite. Muitos venceram essa primeira madrugada, mas infelizmente mais 5 pessoas já na primeira noite perderam a vida devido aos ferimentos. Os sobreviventes estavam no meio das montanhas dos Andes. Não tem absolutamente nada lá além de, né, montanhas e neve. Só isso. Não tem mais nada que consiga sobreviver num lugar tão inóspito quanto aquele, porque não tem comida, não tem nada para comer ali. Então a primeira coisa que eles fizeram, depois que daquele choque inicial, que eles entenderam onde eles estavam, que eles estavam vivos, que eles iam precisar sobreviver até que alguém fosse resgatar, foi a cata de comida. Então eles foram nas bagagens para ver se alguém tinha levado alguma coisa, aquele lanchinho de viagem, né? Mas, gente, a viagem era muito curta, não durava muito tempo, então ninguém levou nada muito grande. O que que tinha? Amendoim, chocolatinhos, assim, petisquinhos mesmo. Essas coisas foram divididas e eles racionaram realmente tudo isso para tentar durar o máximo de tempo possível. Mas isso eventualmente acabou e o sofrimento que eles já estavam passando ali nas montanhas começou a ficar ainda maior, porque agora, além de terem sofrido uma queda de avião, de estarem passando muito frio, feridos, muitos deles ainda, eles não tinham o que comer. A situação era totalmente caótica, desesperadora. E eu acho que é nesse tipo de situação, nesse limite, em que a maioria esmagadora de nós, seres humanos, nunca vai enfrentar, é que a sobrevivência começa a falar mais alto. Então, alguns dos passageiros começaram a cogitar uma ideia de como se alimentar para conseguir sobreviver. E é muito interessante a gente pensar em como o ser humano é capaz de certas coisas nessas situações extremas que talvez num contexto normal seria para todos nós inimaginável. A alternativa que algumas pessoas sugeriram para os outros passageiros ali foi de que eles se alimentassem dos corpos dos seus amigos e familiares que tinham falecido algum tempo antes. A partir daqui, dessa sugestão, se iniciou uma discussão muito longa. Eles ficaram dias discutindo isso, se era certo ou não, se era ético ou não, o que era certo naquela situação, comer para sobreviver, se manter vivo, ou então, enfim, comer alguém que eles conheciam, uma pessoa, né, que tinha estado ali com eles, e muitos deles também eram religiosos, eram católicos,
Então, o questionamento se aquilo que eles estavam fazendo era um pecado ou não, também surgiu ali na conversa. Por muito tempo eles discutiram e alguns dos sobreviventes contam que no momento que eles chegaram numa certa maioria, né, que a maioria deles é, concordaram com isso, foi quando eles realmente começaram a se alimentar. E, e outro ponto também que foi bastante pesado foi que alguns que diziam assim, olha, eu não quero, eu acho isso errado, e outros falavam, ok, você pode achar errado, mas se eu morrer, você pode se alimentar do meu corpo porque eu estou dando permissão. Então, esse ponto de algumas pessoas se oferecerem, darem permissão para que outras pessoas, é, enfim, se alimentassem deles, foi uma coisa muito pesada que aconteceu ali entre eles, que eles contam que teve ali no ponto de discussão do grupo. Uma última curiosidade a respeito disso, que eu acho que é importante a gente comentar, porque, pelo menos para mim, é a parte, talvez uma das partes mais chocantes e uma das partes de uma sociedade em geral que se discute, que se conversa, que tenta se colocar nessa situação para dizer eu faria, eu não faria, o que que eu faria ali, enfim. Então, por isso que eu tô me estendendo mais nessa parte. E eu quero trazer uma última curiosidade para vocês, que alguns sobreviventes contam que eles para algumas pessoas, especialmente as mais religiosas, aceitarem comer a carne ali, eles fizeram uma espécie, entre milhões de aspas, de santa ceia, uma espécie de cerimônia onde eles imaginavam que aquele era o corpo de Cristo, como se eles estivessem comendo uma hóstia, por exemplo, ou algo nesse sentido, para que eles se sentissem assim mais aliviados do que eles estavam fazendo ali do pecado, possível pecado ou possível culpa que eles sentiam. Então, essa é uma curiosidade que também, pelo menos para mim, me chamou bastante atenção. Todos eles estavam com foco muito grande de que precisavam sobreviver até que um resgate chegasse e os levasse para casa. Então, esse era o foco. Nós precisamos sobreviver enquanto esperamos o resgate. Eles tinham conseguido um rádio, conectar um rádio, então eles escutavam as notícias de que as buscas por eles estavam acontecendo, então eles estavam ali bastante esperançosos, né, do momento em que seriam encontrados. Mas depois de alguns dias, nessa situação horrível que eles estavam passando, eles escutam no rádio que os responsáveis pelas buscas indicaram que não acharam nada, nem um destroço do avião, absolutamente nada que remetesse que alguém ou alguma coisa do avião poderia ter restado. Sendo assim, as buscas por eles foram encerradas. Eu não consigo imaginar a dor que deve ter sido de você estar escutando que foi concluído que ninguém tá vivo, sendo que você tá vivo, sabe? E você tá lá esperando pra ser resgatado, e aí ninguém vai vir pra te buscar. Eu acho que deve ter sido, assim, um dos momentos mais desesperadores ali para os sobreviventes, e realmente isso matou o resto de esperança que muitos deles ainda tinham. Mas mesmo depois dessa situação horrível que aconteceu, a coisa ainda ia piorar. Como eu falei, eles dormiam todos juntinhos dentro da fuselagem e já fazia mais ou menos uns 20 dias aproximadamente que eles estavam lá nesse esquema de fechar, né, a abertura da fuselagem e dormir todos agarradinhos para conseguir manter o calor durante a madrugada. Então tava aquele silêncio absoluto e numa madrugada eles são atingidos por uma avalanche. Eles contam que assim de longe começaram a escutar um barulho que foi ficando cada vez mais alto, até que eles se viram praticamente assim soterrados pela neve. Para todo mundo entender melhor, a neve encobriu toda a fuselagem, óbvio, arrastou a fuselagem, mas ela não cobriu até o topo da fuselagem. Então eles estavam todos juntinhos ali dentro, mas entrou muita neve, claro, dentro da fuselagem também, mas ainda restou um espaço onde eles conseguiam respirar assim acima da neve dentro da fuselagem, né? E por fora da fuselagem estava totalmente encoberto, eles estavam totalmente cobertos assim pela neve ali dentro do que restou do avião. O primeiro sobrevivente que conseguiu ir tirando a neve e chegar até a superfície, né, a superfície de dentro da fuselagem, onde conseguiu respirar, foi o Roy. E aí depois disso ele puxou mais dois, e aí esses dois foram puxando mais pessoas. Eles contam que eles estavam ali desesperados para conseguir tirar o máximo de pessoas
que estavam embaixo da neve, só que o que eles falam é que eles dormiam muito juntinhos, então conforme eles iam cavando para tentar achar alguém, eles iam jogando neve para cima de uma outra pessoa, sabe. Então foi uma situação, assim, totalmente devastadora para eles e desesperadora de novo. Nessa avalanche, mais 8 pessoas morreram. E os outros que sobreviveram ficaram soterrados ali embaixo da neve, sem ver a luz do dia, por mais 4 dias, até que finalmente eles conseguiram chegar na superfície cavando, e aí, conseguiram, né, retornar todos à superfície. Quando fechava pouco mais de um mês que eles estavam ali, mais 2 sobreviventes, infelizmente, faleceram devido às complicações de outros ferimentos anteriores. Poucos dias depois da morte desses 2 sobreviventes, morreu mais um sobrevivente, que eu vou nomear aqui nesse vídeo, porque ele é o personagem central ali do filme, que é o Numa. Se você assistir o filme, você vai ver que o filme é contado a partir da perspectiva do Numa, ele narra o filme. E ele se tornou um personagem muito emblemático de toda a história, não só no filme, mas muito antes disso, porque ele foi um dos sobreviventes que se recusou veementemente a comer a carne das outras vítimas que já tinham falecido. Isso é bastante mostrado ali no filme, isso foi real. Numa, ele decidiu, ele tomou essa decisão que ele não iria se alimentar, que ele é, o resultado do fato de ele não comer nada ali provavelmente seria a morte, que ele iria morrer ali nos Andes, mas aquele era o limite dele, ele não quis ultrapassar isso, mesmo que os amigos insistissem porque queriam que ele sobrevivesse, ele tomou essa decisão e ele faleceu mesmo porque ele ficou muito tempo, né, sem se alimentar. Bem, eles perceberam que ninguém ia vir buscar eles, que eles iam ficar ali à mercê de outra avalanche e provavelmente ia agravar os ferimentos de outras pessoas que estavam feridas, não iam sobreviver, e que eles iam perdendo os amigos pouco a pouco até que não restasse mais ninguém. Então, principalmente o Nando, ele decidiu que era o momento de eles mesmos se salvarem. A decisão que ele tomou foi fazer o que eles chamavam de expedições, que nada mais era do que caminhar para algum lugar e ver se encontrava alguma coisa que os tirasse dali. O Nando começou esses treinamentos para ele tentar ficar mais forte, então ele caminhava de um lado para o outro na neve, porque eles estavam muito fracos, né? E a neve é um lugar que não é fácil de você caminhar, especialmente numa montanha cheia de neve, em altitude, então tudo estava contra eles. Então ele iniciou esse treinamento e depois ele começou a chamar mais gente para eles caminharem durante o dia e voltarem depois de noite para dormir na fuselagem. Em uma dessas expedições, eles encontraram a outra parte da fuselagem, né, que eu contei para vocês que se partiu no meio, eles encontraram a outra parte, e lá eles acharam mais alguns alimentos, mas também, assim, petisquinhos, coisas poucas, roupas, malas, né, com roupas, que seria muito importante pelo frio que estava fazendo, então eles poderiam ter ainda mais roupas para se proteger. E uma coisa bastante curiosa que fez muita diferença ali na documentação dessa história, que foi uma câmera fotográfica. É a partir dessa câmera fotográfica que a gente tem todos esses registros de como o pessoal de fato estava vivendo enquanto eles estavam ali mais sobrevivendo do que vivendo na montanha. E esses registros se tornaram históricos e essas fotos ficaram aí documentadas pra gente até os dias de hoje, né, gente? Chegou um ponto que o Nando ele entendeu que ele precisava sair para não voltar mais. Os corpos que ainda restavam para as pessoas ali se alimentarem eram de familiares do Nando, era a mãe e a irmã dele. Então ele fala que ele não queria fazer isso e ele decidiu que aquele era o momento que ele ia partir para não voltar. Ele convida o Roberto e no livro que eu indico muito que vocês leiam, ele explica por que ele sabia que o Roberto era a pessoa certa para acompanhar ele nessa última expedição. Os dois decidem caminhar até encontrar ajuda ou morrerem no caminho. E a última esperança do grupo que ficou na fuselagem estava na mão desses dois caras. Faziam 2 meses que o grupo já estava lá quando o Roberto e o Nando saíram para literalmente escalar as montanhas dos Andes. Sem nenhum equipamento, sem nenhum treinamento para isso, os dois teriam que fazer aquilo para sobreviver.
Vocês já podem imaginar que essa caminhada não foi nada fácil, e ela durou cerca de 10 dias, até que finalmente o Nando e o Roberto avistam uma vaca comendo capim. Parece que aquela foi a visão do paraíso para os dois, porque finalmente eles encontraram vida. Depois de caminharem mais de 65 quilômetros em 10 dias, e não era caminhada em linha reta, não, né, gente? Era subindo e descendo montanha na neve. Eles finalmente chegam à beira de um rio. Do outro lado do rio, eles avistam um senhor chileno. O único problema é que o rio era largo e a correnteza era muito forte. Então eles tentam gritar, gesticular pro senhor, pro chileno, só que o cara não escuta nada que eles estão falando e simplesmente sai e deixa eles ali falando sozinhos. De novo, a angústia dos dois, sem saber se o cara tinha entendido o que eles tinham falado, se tinha conseguido escutar o que estava acontecendo. Um tempo depois, o cara voltou com caneta e papel, amarrou numa pedra e jogou pro outro lado. E aí o Nando pega e ele escreve essa carta que ficou super famosa, onde ele fala que os dois são sobreviventes uruguaios do avião, também uruguaio, que caiu nos Andes. Da mesma maneira que aquele grupo de sobreviventes escutou no rádio que as buscas por eles tinham sido encerradas porque, segundo o grupo de resgate, não tinha mais ninguém vivo ali, eles escutam de novo no rádio que dois sobreviventes foram encontrados, o Nando e o Roberto. Dessa vez, imaginem a alegria dessas pessoas sabendo que finalmente eles seriam resgatados. O Nando foi de helicóptero, né, com o resgate e aí ele foi indicando o local exato. Ele conta que só foi possível enxergar a fuselagem, que era branca, no meio da neve, quando ele estava mais ou menos uns 300 metros do solo. Então, assim, a equipe que estava buscando eles, realizando as buscas, não tinha assim, a menor chance de encontrar de fato onde eles estavam, porque não dava para ver de cima. Depois de 72 dias nos Andes, 16 sobreviventes foram resgatados. Bem, depois de resgatados, é que retornando à vida normal, vários dilemas voltou para a vida, né, desses sobreviventes. Alguns davam conta ali da perda de familiares e de amigos, o que é natural, e também dos traumas de tudo que eles passaram ali para conseguir viver. Mas outro ponto diz respeito à opinião pública, de tudo o que aconteceu nos Andes e de tudo que eles tiveram que fazer para sobreviver. A equipe de resgate encontrou os restos dos corpos dos quais eles se alimentaram, e rapidamente essa notícia se espalhou pelo mundo todo. E aí foram várias reações. Eles contam que tinham várias pessoas que abordavam eles como se eles fossem heróis, que falavam que eles eram grandes heróis, que tinham sobrevivido e blá 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 blá, apesar de que eles próprios não se consideram heróis de nada. Mas também tinham muitas pessoas que julgavam as atitudes que eles tiveram lá, especialmente de se alimentar de carne humana. E, inclusive, surgiam boatos de que eles teriam, eles próprios, assassinado os amigos para poder se alimentar. Uma grande mentira, isso não é verdade. Eles se alimentaram de pessoas que tinham falecido. Tanto que o Nando não gosta da palavra canibalismo, ele prefere que seja chamado de antropofagia, porque, segundo ele, eles não mataram ninguém, ainda que o significado seja aí bastante parecido, mas eles não assassinaram as pessoas, né? Mas aí esses boatos foram surgindo, o sensacionalismo, e aí tinham esses, eles recebiam essas duas respostas das pessoas. Uma que os colocava como heróis, que eles não achavam que eles eram, outras que os colocava como assassinos, que eles também não eram. Então, era muita informação para absorver. Em contrapartida de toda essa confusão, a Igreja Católica também decidiu se pronunciar, afinal, a maioria deles eram católicos, né? E aí a Igreja falou que, na verdade, eles não haviam cometido pecado, que, segundo a visão da igreja, o pecado maior seria se eles tivessem se deixado morrer lá, ao invés de terem feito de tudo para sobreviver. Eu acredito que essa declaração tenha dado aí um alívio bastante grande no coração dos sobreviventes. Quanto ao filme lançado esse ano pela Netflix,
A Sociedade da Neve era um livro que agora virou um filme e está sendo aclamadíssimo aí pela crítica especializada e também por todos os leigos, né. Eu assisti o filme, recomendo que você assista, eu gostei muito do filme, eu acho que o diretor fez uma excelente escolha em focar naquilo que de fato chama mais atenção do público, né. Então ele conta, assim, um pouquinho do antes, muito pouquinho do depois e mais exatamente da sobrevivência dessas pessoas nos Andes, que é, eu acho que o que mais chama atenção e o que mais surpreende mesmo. E eu também achei que foi a história foi contada de uma maneira muito respeitosa com todo mundo, com os sobreviventes e também com as vítimas que infelizmente faleceram, nesse acidente. Então eu acho que, de uma maneira geral, foi tudo muito respeitoso e eu gostei muito de assistir. Tem que levar o lencinho, gente, alerta de gatilho aí, mas eu recomendo muito que você assista também. E outra coisa que eu recomendo muito também é que você se inscreva aqui no canal e deixe esse like aí no vídeo para fortalecer o nosso trabalho por aqui. Ah, e deixa também, não vai embora sem deixar o teu comentário. Fala aí o que que tu achou, se já assistiu o filme, se não assistiu, se vai assistir, se conhecia essa história. Gente, essa história aconteceu nos anos 70. Eu, por exemplo, sou dos anos 90, então até ler o livro eu não sabia da existência dessa história. E muitas pessoas vieram a descobrir essa história agora, em 2024, né, com o lançamento do filme. Então me conta aqui todos os detalhes, se você sabia ou não, se assistiu o filme, se gostou ou não. Deixa a tua opinião, lembrando sempre que você pode falar o que você quiser, desde que seja falado de maneira respeitosa aqui nos comentários. Ah, e não se esqueça de ir lá nas redes sociais do canal Sem Rumo, porque também sai conteúdo por lá também. E agora sim, me voe. É isso, um beijo e tchau!